Olá pessoal, tudo bem? Bom, gente, no vídeo dessa semana nós vamos conversar um pouquinho sobre uma outra resolução bem recente do CNJ, que é a resolução 322, de 1º de junho de 2020. E aí eu acho que até antes de começar a falar dela, pessoal, queria até responder, né, o questionamento que eu fiz no início desse vídeo, na chamada do vídeo, em que eu coloquei ali: será que os prazos envolvendo processos físicos vão ser retomados? Como é que vai ficar essa questão? E aí eu posso responder para vocês o seguinte: pode ser que sim, pode ser que não, né? Por quê, pessoal? Porque essa resolução do CNJ 322, ela regulamenta a retomada gradativa dos serviços jurisdicionais presenciais no âmbito do Poder Judiciário a partir de 15 de junho. Lembrando, né, gente, que nós tivemos uma prorrogação aí de prazo de vigência das resoluções anteriores do CNJ, a 313, a 314 e a 318. Então, tinha havido uma prorrogação de vigência aí, né, dessas resoluções até 14 de junho, e essa resolução que a gente está mencionando aqui, a 322, organiza, tenta dar uma disciplinada, né, nessas questões que envolvem a prestação do serviço jurisdicional a partir de 15 de junho, portanto. E aí ela vem estabelecer, gente, a possibilidade de os tribunais já regulamentarem essa retomada gradativa, cautelosa de atos presenciais que envolvem ali o Poder Judiciário, colocando especificamente nessa resolução que, para que isso aconteça, o tribunal deve consultar Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, OAB, MP, enfim, para verificar a viabilidade, né, quais as adaptações que precisam ser realizadas para que isso aconteça. E aí, pessoal, já começando a falar sobre a questão do prazo, né, a resolução ela menciona expressamente que os tribunais, a partir de 15 de junho, se eles verificarem a viabilidade disso, né, eles já podem, inclusive, definir pela retomada de todos os prazos que estavam suspensos envolvendo processos físicos que estavam suspensos até então, estão, né, suspensos até então, e também com relação a processos eletrônicos, que havia ali algumas especificidades com relação à suspensão de prazo. Então, consta na resolução 322 que o tribunal já poderia definir pela retomada de todos esses prazos, envolvendo processos físicos, envolvendo processos eletrônicos. Consta também que o tribunal pode manter a suspensão com relação à suspensão de prazo, né, com relação aos processos físicos, pela necessidade, enfim. Menciona também a resolução de que pode haver a suspensão de prazo nas localidades em que tenha sido decretado lockdown, nas localidades em que não foi decretado lockdown, se existir aquela impossibilidade de se praticar o ato, né, há medidas restritivas de circulação de pessoas, pode também haver a suspensão, as mesmas observações previstas nessas resoluções anteriores que a gente já comentou aqui, inclusive, né, pessoal? Consta ali na nossa resolução 322 que, então, alguns atos presenciais, né, já poderiam se verificar, e aí a gente tem a realização de algumas audiências, sessões de julgamento no âmbito dos tribunais, realização de perícia. Então, temos ali há um artigo específico dizendo ali especificamente as atividades que poderiam, né, com cautela, acontecer de maneira presencial. Dizendo também que os tribunais devem fornecer aos magistrados, servidores, estagiários, equipamentos de proteção, máscaras, álcool em gel. Então, essa observação também consta lá. Eles mantêm, pessoal, fica mantido o sistema remoto de trabalho, e aí a resolução menciona expressamente que pode o tribunal regulamentar a respeito até de um rodízio envolvendo os servidores com relação a esse trabalho presencial e o trabalho remoto que fica mantido nos termos da resolução 322 de 2020 do CNJ. Os atendimentos, preferencialmente, continuam sendo virtuais para as partes interessadas, havendo atendimento presencial
quando necessário, quando comprovada a necessidade, né? Enfim, pessoal. Então, acho que eram as principais observações que eu gostaria de fazer com relação a essa resolução. E dizer, pessoal, que até onde sei, né? A resolução é dessa semana, ela foi editada agora. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já regulamentou, já editou ali uma portaria de número 364 de 2020, já regulamentando essas questões. Lá nessa portaria, salvo engano, envolvendo o TJ do Mato Grosso, os processos físicos ainda, né, continuariam suspensos aí, mesmo que a partir de 15 de junho, eles não adotaram a regulamentação de já retomar de maneira imediata, mas é bacana, né? Quem tiver interesse, dá uma olhadinha nessa portaria. 364 de 2020, a título de exemplo, estou citando aqui um tribunal que já regulamentou, que já, né, se posicionou com relação a essa questão. Era isso por hoje, pessoal. Espero que as informações sejam úteis para vocês, né? Essa é a nossa função aqui. Muito obrigada pela companhia de sempre. Uma excelente semana para todos e até semana que vem.